Bem-vindos ao Clube do Livro MarBook Club. Se você ainda não segue a gente, siga que você está perdendo tempo. É @MarBook Club oficial. E aqui nós somos um clube de livros do MarHub, uma comunidade criativa, e a gente fala sobre criatividade, sobre arte e sobre empreendedorismo. Todos os livros são com esse foco. E hoje a gente começou com um livro fantástico esse ano. Sabe aquele livro que você fala assim: cara, eu já queria ter lido há muito tempo. Nossa, se eu tivesse lido na época da minha juventude, ia ter mudado muita coisa. É esse livro aqui, The One Thing, ou em português, A Única Coisa. E o subtítulo: A verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Eu acho que essa é uma coisa que a gente sempre quer entender. Como é que grandes exponenciais, grandes empresários, esportistas, artistas conseguiram chegar onde chegaram, para que a gente possa masterizar, modelar, entender, principalmente o modelo mental. Segundo o Gary Keller e o Jay Papasan, que são os autores do livro, editado pela Sextante, 240 páginas, muitas figurinhas. Olha, é muito interessante. Mas é muito simples, como ele fala no seu subtítulo. Foque numa única coisa por vez. E quando a coisa parece simples demais, você fala: calma aí, tá simples demais. Será que é só isso? E esse livro é muito interessante. Por quê? Ele é um livro leve, ele é um livro com muita interação, no sentido que tem muitas ilustrações, muitos exemplos, muitas metáforas. Então a leitura é muito fluida. Parece até que você, já leu o livro. E parece mesmo, porque eu ganhei o livro, mas ele veio todo marcado, e a marcação é da própria edição, que já vai trazendo os pontos importantes e os highlights pela própria marcação. Além disso, uma coisa muito interessante desse livro, e eu gosto de livros assim, quando são livros mais de estudo, quando são livros mais assim de entendimento, é o seguinte: depois de cada capítulo tem um resumo do capítulo com mais ou menos as 3 big ideas que eles chamam, as grandes ideias. Então depois, quando você quiser revisar, o livro já tem as marcações, claro que você vai fazer as suas, e o livro já tem o resumo por capítulo. Se torna fácil depois de você tentar implementar, que é a coisa mais difícil que a gente sabe, depois de ler, é a gente conseguir colocar na prática de fato. E eu te falo que eu tenho muita, mas muita dificuldade de focar em uma única coisa, Porque eu acho que a gente hoje em dia tá fazendo sempre muita coisa, tá com muitos projetos, tá muita coisa acontecendo, até as redes sociais, já trazem aquela coisa de muita coisa junta. E focar numa única coisa é muito complicado. A gente começou a ver isso no livro do Essencialismo, que tem vídeo aqui no canal, e uma imagem que fica muito clara nesse livro, uma ilustração, é que mostra uma bola com várias setas, como se fosse você com várias setas de foco. E outra bola com uma seta grande, gigantesca, que sobe, que sobe, que sobe. Só que é uma única coisa, uma única seta que ganha uma potência, O conceito já está ali, já está em diversos livros, A gente sabe. Mas esse livro aqui, ele é diferente no sentido que ele consegue trazer exemplos e mostrar técnicas que até às vezes já são conhecidas, como Pareto 80-20, a gente vai falar mais um pouquinho, mas que ele traz novas abordagens. Por isso que esse livro, que foi editado pela Sextante, é tão interessante. E a gente indica aqui no canal. A gente, como criativo, como artistas ou como empresário, eu acho que a grande dificuldade, principalmente no início, que a gente tem muita coisa para fazer, a gente não consegue nem delegar, porque não tem nem gente, é só a gente, é uma eu presa.
em vez de ser uma empresa. Tudo é você. Então fica um pouco difícil. Mas quando a gente começa a entender os conceitos aqui e começa a tentar colocar em prática, e isso eu quero implementar muitas coisas aqui, porque eu tenho uma grande dificuldade de foco. Quem me conhece sabe que eu tenho um ateliê Marcela Lano, onde eu pinto, faço desenhos, esculturas e pinturas principalmente. Tem uma hub, que é a comunidade criativa, em que tem entrevistas, tem lives, tem reviews de cursos, tem textos, tem cursos, e aqui nessa playlist a gente tem o Mabook Club. Então é muita coisa e dificuldade de focar tá aqui na veia. Mas o importante desse livro a gente vai falar aqui para você agora. Então se liga, eu vou colocar os highlights das coisas mais importantes. Então fica, ó, a única coisa, da única coisa, da única coisa. Bora lá? A primeira coisa que a gente gosta de falar aqui é como é que o livro é estruturado. Isso a gente sempre fala em todos os vídeos, né? A primeira coisa é The Lies, né? Eu li o livro em inglês, então aqui vão soltar algumas palavras em inglês, porque eu tô com ele fresquinho aqui e vem, né, as palavras fresquinhas. Mas as grandes mentiras. E aí ele começa a falar das grandes mentiras que existem, que a gente acredita. A gente acredita, como eles falam, em multitasking, quer dizer, em multitarefas, em conseguir fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ele fala que isso é um mito. E depois, o segundo grande capítulo, ele é as verdades, né? Ele fala sobre as verdades. E o terceiro, mais importante aí, que são os resultados extraordinários. Então, ele constrói, né, esse livro, a evolução desse livro, tipo, vamos pensar diferente, vamos entender o que a gente está pensando errado, e depois ele fala, olha aqui quais são as verdades de fato que realmente funcionam e como é que a gente pega essas verdades e potencializa. Então, ele é bem estruturado. Vamos começar agora falando sobre as grandes mentiras. Primeira grande mentira, as coisas têm a mesma importância. Ele fala, não tem a mesma importância, não são iguais, têm que ser tratadas com prioridade e de maneiras distintas, né? Tem grandes coisas na nossa vida que são família, saúde, finanças, trabalho, realização pessoal, religião, são grandes pilares da nossa vida. E a gente também acreditar que a gente consegue fazer esse balanço desses grandes pilares é uma grande mentira. Não conseguimos balancear, mas na falta desse equilíbrio é que a gente vai levando, priorizando um a cada tempo. A gente vai ver aqui essa questão de priorizar uma única coisa é presente no livro todo e é essa a questão dele, né? Então o livro tem sempre frases assim de impacto, sabe? E frases que vão assim, né, populando assim os argumentos dele, que são muito interessantes. Ele começa falando assim: seja como um selo postal que se cola fortemente numa carta e vai até o endereço final dela, termina toda a trajetória numa carta só. Então ele faz esse paralelo começando na primeira página aqui, soltando já essa pérola. Quer dizer, cole no seu objetivo e vá até o destino dele, sem nenhum, né, sem nenhum contratempo, sem nenhuma mudança de rota, né? Então é muito interessante. E uma coisa importante que ele fala, os seus resultados extraordinários vão depender de quão fechados, estritos, focados estão as suas ações. Puramente assim. Um conceito muito legal que ele coloca inicialmente no livro é o efeito dominó. Ele traz o dominó e ele fala que o primeiro dominó é muito importante, né? Que o sucesso ele vem aos poucos, ele é construído com o tempo, sequencialmente, como se fosse um efeito dominó. Mas se a gente for colocar o dominó, depois de dominó, depois de dominó, depois de dominó, depois de dominó, e vendo essa pressão e essa velocidade e esse peso que é colocado no dominó, ele fala que a gente chega até a lua. Mas quando a gente lê bastante livros, o que a gente tem, na verdade, é que passa o tempo a gente esquece, né? A gente esquece de muita coisa, de muito detalhe que soou interessante, vai passar 5, 10 anos, a gente vai esquecer. Então é interessante a gente marcar e é interessante a gente sempre, quando terminar um livro,
Cara, quais são as 3 coisas que eu quero que fiquem? Qualquer uma coisa que eu quero que fique desse livro. A grande coisa desse livro é essa pergunta que ele faz consistentemente nesse livro. A pergunta de 1 milhão e a pergunta da única coisa é: qual é a única coisa que, ao fazer ela, todas as outras se tornam mais fáceis e desnecessárias? Essa é a pergunta da única coisa. A cada projeto, a cada objetivo, a cada dia, para fazer o seu to-do list, para fazer a sua listinha, para fazer seus objetivos, seu planejamento de ano, essa é a pergunta. Qual é a única coisa que você tem que fazer, o que vai fazer com que todas as outras sejam mais fáceis ou completamente desnecessárias? E aí você vai achar seu primeiro dominó. É essa pergunta que tem que ser feita constantemente. E ele fala que essa é a pergunta foco. A cada momento. Vai dar uma aula, vai estudar, vai fazer um projeto, vai fazer um encontro de família. Qual é a única coisa que você tem que fazer que todas as outras coisas vão se tornar mais fáceis ou desnecessárias? E daí você começa. Mas responde isso com uma única coisa, não com uma configuração de coisas imensas, né? Então, ele fala, você tem o big picture, você tem a ideia geral e você tem o small focus, quer dizer, o foco bem pontual. O seu foco, né? Lembra quando a gente está tirando fotografia ou colocando um filtro, né? Numa fotografia, você tem o foco. Você pode desfocar ou focar a imagem como um toda. Mas o que ele fala é fecha esse foco, fecha esse foco. Faça um small focus, né? Um foco pequitinho. E é ali que tem que ir. Ali é aquele seu dominozinho de início. Ali que você tem que atingir. E essa pergunta é que vai guiar você a achar esse dominó, essa resposta, essa única coisa. Isso é muito importante. Se tiver uma coisa que vai ficar desse livro para mim, essa uma coisa é essa pergunta. A gente conhece a regra do Pareto. Se você não conhece, é a regra 80-20. Quer dizer, 20% das suas ações, 20% da sua força de trabalho, 20% dos seus clientes vão gerar 80% do resultado. Então, você tem que encontrar quais são os 20 clientes, por exemplo, as 20 ações que dão 80% dos resultados e modelar aquilo. Mas o que ele fala aqui, indo além do Pareto, é isso que eu gosto aqui, que pega alguns conceitos que são já mais corriqueiros, como o Pareto, e vai além, qual é a única coisa dentro do Pareto? Parece que ele está perguntando sempre, mas qual é a coisa importante dentro do Pareto? Qual é o negócio? E ele fala o seguinte, os 20 criam os 80, mas vamos pegar os 20. Tira os 80, né? Aqueles clientes que não estão dando resultado, ou aquelas ações que não estão dando resultado, né? No seu plano de negócios, ou, né? Etc. Pega esses 20. Pega os 20 dentro dos 20. E aí você modela. Depois pega o 20 dentro do 20. Aí você modela. Depois pega o 20 dentro do 20. Você vai fazendo isso, 20 dentro de 20, dentro de 20, dentro de 20, dentro de 20, para você chegar depois, né? Imagina que o seu universo inicial seja de 1.000, né? 1.000 clientes, 2.000 clientes. Para depois, no final, você chegar a 2, a 3, a 4, a 5, uma coisa pequenininha. E ali você vai agir. Então, é Pareto dentro de Pareto, dentro de Pareto, dentro de Pareto, os 20%, dentro de 20%, dentro de 20%, dentro de 20%. Isso foi muito interessante. Foi outra coisa muito interessante que eu quero que fique dentro, né, nesse livro, né? São coisas que a gente tem que pensar. O que você quer que fique do livro? Porque o livro inteiro não vai ficar, a gente sabe disso, nossa memória, nosso dia a dia, se a gente não colocar em prática. Esse é o grande ponto, né? Tentar sair daqui, desse vídeo aqui, vamos sair daqui, vamos colocar em prática. Hoje mesmo, vamos colocar em prática. Depois ele fala da teoria
que eu chamei, né, a teoria do PPPP. É o seguinte, ele mostra um iceberg e ele fala como é que esse iceberg está construindo. E são todos P's, né? Então, na parte de baixo, ele tem o seu propósito, depois ele tem priority, quer dizer, as suas prioridades, depois productivity, a sua produtividade, e depois profit, os seus ganhos, né? Ou lucros. E ele fala que o que está debaixo do iceberg, o que ninguém vê e o que é muito importante para a base daquilo, são 8 nonos. É a maior parte daquilo. E 1 nono, um pedacinho, é o que está em cima do iceberg, que são o que as pessoas às vezes veem, né? Que é a produtividade e os profits, os ganhos. Uma coisa muito importante de dica que ele coloca é para você bloquear a sua agenda. Você vai bloquear a sua agenda para o planejamento, você vai bloquear a sua agenda para one thing, para única coisa, e para manutenção dessa única coisa. Então, no mínimo, o que ele fala são 4 horas por dia em horário premium, quer dizer, o horário que você é mais ativo, tem mais energia, é mais esperto, muito possivelmente o primeiro horário da manhã, depois dos seus hábitos de rotina matinais, né? Então acordou, não sei o que você faz, mas acordou, meditou, malhou, tomou um bom café da manhã, leu, às vezes isso, né? 1, 2 horinhas, aquele seu hábito de rotina, tomou um banho. Tomou o banho, você fala, eu vou pro dia. Então, aí começa, né, o seu dia. Então, depois dos hábitos de rotina, independente do qual você tenha, aí começa as 4 horas da única coisa. E nada pode interromper. É celular, é chamado, é reunião. Se bloqueie e fique sem comunicação, focado única e exclusivamente nessa única coisa. Esse é o ponto que ele coloca. E aí, isso atrás de dias, de 4 horas, 4 horas, 4 horas, 4 horas, você vai masterizar essa única coisa para atingir seu objetivo. Depois que atingir, acha uma única coisa diferente e comece de novo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Curti muito esse livro. Esse livro vale ler bastante, ficar um livro bem interessante, assim, de você voltar e colocar em prática. Espero que essas dicas aqui, que ficaram como principais aí para mim, te ajudem. E vamos lá, já que estamos começando o ano, fazer com que essas também te ajudem aí no ano de 2023, numa única coisa. E se você puder fazer uma única coisa para mim, curte aqui esse canal, se inscreva, participe, escreva pra gente aqui nos comentários. Isso é muito importante pra gente aqui e isso não custa nadinha pra você. Obrigada, vamos seguir juntos. E aqui vão ter mais dicas de livros para você curtir com a gente. Vem aqui para a comunidade MaHub, para o nosso Clube do Livro, MaBook Club. Te espero na próxima leitura.